Olá, turma, tudo bem? Esse vídeo é sobre a nossa aula de ciclo PDCA, uma ferramenta de gestão muito importante, muito utilizada por grandes empresas e que trata da melhoria da qualidade, trata de tornar os processos continuamente revisados para que eles possam alcançar uma qualidade cada vez maior. Está aqui o nosso texto de apoio. Então, hoje a gente trata da ferramenta PDCA. Podemos dizer que ele é uma ferramenta para gestão em ciclos de operação, com o objetivo de promover a melhoria contínua dos processos em 4 etapas. Justamente PDCA, cada letra dessa representa uma dessas etapas. Então, ela é uma ferramenta de gestão. O que isso significa? Isso indica que ela pode ser usada em diferentes contextos, em ramos diferentes, para a melhoria da gestão. É uma ferramenta de gestão em ciclos de operação, ou seja, ela é usada para operações que se repetem. Se você vai fazer uma certa operação que não se repete no futuro, como, por exemplo, abrir uma filial numa cidade vizinha, essa é uma operação que raramente ela vai se repetir na empresa e para ela não faz sentido usar o ciclo PDCA. Mas atividades que na empresa você faz com frequência, como, por exemplo, contratar novos funcionários, ou então campanhas de marketing, ou então o próprio ciclo produtivo da empresa, a produção que é feita continuamente, em todas essas situações em que você repete a atividade, você pode usar o ciclo PDCA. Muito bem. Os 4 elementos do ciclo PDCA, temos uma figura aqui ótima, ela está um pouquinho grande, agora nós vamos reduzir o tamanho dela, para que ela caiba aqui, pronto. Muito bem. Então, 4 etapas. PDCA, ele é usado a partir do acrônimo em inglês, e é o P de plan, ou planejar, o D de do, ou fazer, né, executar, implementar, o C, check, que é verificar ou controlar, como no nosso caso aqui a gente está usando a palavra controlar, e o E, que é o act, que a gente traduz como agir, que significa verificar o que está acontecendo e implementar as melhorias. Vamos ver cada um deles na próxima etapa. Então, em português nós falamos que as 4 etapas dizem respeito a planejar, fazer, controlar e agir. A primeira delas, planejar, consiste em identificar o problema, buscar as causas do fenômeno e estabelecer um plano de ação a ser implantado. Então, pode-se usar o MASP nessa etapa, é uma indicação, não é obrigatório que seja o MASP, mas pelas etapas do planejar, o MASP se encaixa muito bem, não é? Porque a gente parte de identificar um problema. Um problema é, por exemplo, o número de defeitos cresceu muito em determinado produto. Ou as nossas contratações de funcionários têm sido uma após a outra desastrosas. A gente tem trazido para a nossa empresa pessoas que não têm as competências requeridas. Bom, enfim, a gente vai identificar o problema. A partir da identificação desse problema, a gente vai buscar as causas desse fenômeno. E a partir das causas, eu quero resolver as causas, a gente vai estabelecer um plano de ação a ser implementado. Então, esse plano de ação é o meu planejamento, ou seja, eu planejo implantar algumas ações. Eu planejo implementar algumas atividades. Então, esse é o primeiro momento do ciclo PDCA, que é o planejar. E o planejar envolve, naturalmente, identificar o problema, buscar as causas e, a partir daí, propor um plano de ação. Uma segunda etapa é o fazer. Deixa eu voltar aqui para o ciclo, isso. Então, no primeiro, eu tenho aqui 4 subetapas: identificação do problema, análise do fenômeno, do processo e o plano de ação, que é o que eu vou fazer. No D, eu tenho execução do plano de ação, ok? Seria uma etapa número 5 aqui. Então, esse fazer é a hora de implantar o plano de ação, ou seja, eu vou pegar a minha lista de atividades e vou implementar e vou fazer a execução dessas atividades na organização. Mas aí tem uma coisa importante. Executar é o momento mais difícil e crucial do PDCA. A gente estabelece um plano de ação cheio de boas ideias, cheio de
boas intenções, mas executar é muito difícil, é a parte mais desafiadora para o PDCA. Então, alguns elementos são importantes para você verificar quando você vai executar um plano de ação. A primeira deles, as pessoas responsáveis têm capacidade de execução, ou seja, as pessoas têm essa habilidade de chegar lá e fazer. Você pode delegar a atividade a elas, elas vão dar conta. Isso é uma questão muito importante. Porque se você delegar a alguém que não tem capacidade de execução, ela vai parar na primeira dificuldade. E ela vai aparecer com muitas desculpas, com muitas explicações. Mas o fato é, ela não vai conseguir executar o plano se ela não tem essa capacidade de execução, porque ideias vão surgir, resistências vão aparecer. Você vai implantar uma mudança, as resistências aparecem. As pessoas do setor não gostaram muito da ideia, ou você fez um plano sem consultar as pessoas e tem uma resistência de implementar, é difícil. O melhor é sempre construir de forma participativa, trazendo as pessoas para a construção do planejamento, porque elas vão se engajar muito mais na hora da execução. Então, se o líder, a liderança responsável pela execução não tem essa capacidade, você pode ter muitos problemas, porque vai executar pela metade, vai executar de maneira imperfeita, vai executar de maneira incompleta. Então, é preciso verificar bem se a pessoa escolhida para liderar o processo tem capacidade de execução. Tem um palestrante na internet que diz: as pessoas não têm que ter somente iniciativa, elas têm que ter também acabativa. É uma palavra que não existe, mas no sentido de dizer, elas têm que iniciar, têm que ter iniciativa, têm que começar a fazer, mas também têm que conseguir terminar. Elas têm que conseguir concluir o processo, que é o que o palestrante chama de acabativa. As pessoas têm que conseguir realizar o que é pedido a elas de maneira completa, ok? Então, é preciso ver bem a quem você vai confiar a execução para que a pessoa tenha capacidade. Bom, o segundo ponto é, as pessoas reúnem as competências necessárias, ou seja, elas não somente estão muito decididas a fazer, mas elas sabem fazer? Você pode confiar esse processo a elas têm conhecimento, know-how, elas têm habilidade para executar essas tarefas? Eu posso te dizer, por exemplo, que eu vou fazer com muito afinco um processo de produção de biodiesel, por exemplo. Mas se eu não tiver as habilidades, se eu não tiver competência, eu posso ter muito boa vontade, mas sem a competência eu não vou conseguir dar conta. Então é preciso ver se as pessoas envolvidas têm competências para fazer, ok? E um terceiro ponto é as pessoas estão motivadas, ou seja, elas querem fazer, porque obviamente não basta somente ter a capacidade de fazer, ter a competência. As pessoas têm que querer fazer. Uma pessoa extremamente qualificada, desmotivada, nada vai andar. Portanto, as pessoas precisam estar de alguma maneira comprometidas em fazer. Isso é a motivação. Muito bem? A próxima etapa, bom, precisamos de uma pausa para atender o telefone, vamos ver se ele toca mais uma vez, toca. Davi pode atender o telefone para mim, por favor, obrigado. Então, a terceira etapa do PDCA é o controle. Ou seja, de início você já tomou as providências para saber se as pessoas vão conseguir executar. E aí as pessoas vão lá e executam. Executa aquilo que foi planejado na primeira etapa. Segunda etapa, as pessoas vão lá e executam. Tem uma terceira etapa, que é controlar. Ou seja, será que as soluções propostas elas vão funcionar? Darão elas os resultados esperados? Será que aquelas ações que eu planejei tão bem planejadas, de maneira participativa, chamando todo mundo para decidir junto, ótimas soluções, e foram implantadas, será que elas estão funcionando? Essa é uma questão que a gente consegue ver nessa terceira etapa do PDCA, que é o controlar. Controlar, que é o check em inglês, que é a terceira etapa, significa monitorar a execução para acompanhar o atingimento das metas para cada indicador. Lembrem que no plano de ação nós identificamos o indicador e para esse indicador uma meta. Por exemplo, o indicador pode ser produtos defeituosos e a meta pode ser menos de 5%. Eu quero que seja um número de defeitos menor do que 5%. Hoje, por exemplo, o meu índice de defeito tem 15% das peças e eu quero reduzir isso. Eu quero que seja menos do que 5% de peças defeituosas.
Então, eu estabeleci um indicador, peças efeituosas. Estabeleci uma meta, menos que 5%. Eu preciso ver, eu preciso acompanhar, eu preciso verificar, checar se esses dois elementos, indicador e meta, estão dentro dos parâmetros que nós estabelecemos no planejamento. Então, essa é a atividade de controle. Controlar significa monitorar a execução para acompanhar, claro, se as metas e indicadores estão dentro do esperado. Ok? Muito bem. Então, para isso, eu preciso verificar quais indicadores foram estabelecidos no plano de ação. Por isso, a importância de, a cada ação, no meu plano, eu tenho um indicador associado. Se a ação é, por exemplo, acompanhar a matéria-prima para a verificação da qualidade. Bom, eu preciso saber verificação da qualidade em quê? Aí eu estabeleço um indicador de qualidade, estabeleço a minha meta. Então, isso está estabelecido desde antes e agora na execução eu vou acompanhar. Muito bem. Então, quais indicadores foram estabelecidos e quais metas? A partir daí, se dá o trabalho de controle do gestor. Ok? Muito bem. Se eu controlo, eu vou identificar o que está bom e o que não está bom. O que funcionou e o que não funcionou. E aí sim, eu vou para a quarta etapa do PDCA. A quarta etapa, o agir, significa que, a partir dos indicadores, e aí eu vou ter metas atingidas ou não atingidas, e também vou ter problemas resolvidos ou não resolvidos. A partir dos indicadores, implantar o que funcionou bem e rever o que não. Se algum elemento eu implantei a solução e essa solução não deu conta do recado, não funcionou bem, aí eu preciso rever. E se ela funcionou bem, aí eu preciso valorizar essa ação e espalhar essa ação em toda a empresa, já que ela funcionou bem naquele setor onde eu implementei, ok? Então, depois, implantar em toda a organização as soluções bem-sucedidas. A gente pode chamar de benchmark. Benchmark é a ação de você aplicar em outros setores o que deu certo em um setor específico. Então, se isso funcionou bem aqui, eu vou usar em outros setores. A gente chama isso de benchmarking. Se eu uso, por exemplo, uma estratégia de ensino em uma sala, em uma turma, e ela funciona bem, eu posso espalhar essa estratégia de ensino para as outras turmas que eu tenho. Isso é o benchmarking, ok? Ou a padronização, que é, eu vou estabelecer agora um padrão de ação. Funciona desse jeito dá certo, desse jeito eu consigo atingir as metas. Então, a gente vai estabelecer esse padrão de atuação e a gente vai sempre seguir esse padrão aqui no setor e também para outros setores. Ok? Então, essas são as ações que você toma no quarto ponto, que é o agir. Ok? Aí eu termino o ciclo PDCA. Eu faço planejamento, eu implanto a solução, eu controlo e, por último, eu verifico se o controle funcionou bem. Eu espalho para a organização, o meu agir significa implementar de forma definitiva a solução, ou se não, eu preciso recomeçar o ciclo, ok? Se ele não funcionou bem, é a nossa última frase aqui, eu vou recomeçar o processo do PDCA, eu vou recomeçar o ciclo. Não funciona bem, identifico o problema, vou lá e estabeleço um planejamento para novas soluções, depois implantação, depois cheque, controle, depois ação de ou eu vou implantar em todos os setores, se funcionou bem, se não, eu recomeço o ciclo, ok? As empresas que usam o ciclo PDCA no seu processo, eles chamam de rodar o PDCA. Então, a empresa está funcionando bem, está tudo certo. Aí, alguns probleminhas começam a acontecer, eles dizem, pessoal, vamos rodar o PDCA, ou seja, vamos fazer um ciclo completo para esse processo que não está funcionando bem. Então, vamos fazer um planejamento, ou seja, identifica os problemas, busca as causas, propõe soluções, plano de ação, implanta, controla e age. Ok? Então, é assim que a gente usa o PDCA nas organizações, como uma ferramenta. Ela está sempre associada, o PDCA, ela é uma ferramenta que está sempre associada à melhoria da qualidade. Então, todo mundo que implanta qualidade nas organizações tende a usar o PDCA como uma ferramenta de gestão para melhoria da qualidade. Especialmente um método chamado melhoria contínua, em que você sempre gira o ciclo e vai melhorando o processo, diminuindo os defeitos, aumentando a eficiência, aumentando a rapidez, aumentando a satisfação do cliente, por exemplo. E ao rodar o PDCA, você tem processos cada vez melhores, ok? Então é assim que a gente usa o PDCA e especialmente no contexto de melhoria da qualidade. Grande abraço e até a próxima.